Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o dizendo: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Antes de tudo, estes versos pretendem nos ensinar sobre o poder e a boa vontade de Cristo para salvar pecadores. Esta é a primeira lição a ser obtida da história do ladrão arrependido. Esses versos nos ensinam que aquilo que deve soar como música aos ouvidos de todo aquele que ouve é: Cristo é poderoso para salvar. Isaías, capítulo 63, verso 1. Pergunto a qualquer um se poderia haver um caso mais desesperador e sem solução do que o caso daquele ladrão arrependido. Ele era um homem perverso, um malfeitor, um ladrão, isso, se não fosse também um assassino. Podemos estar certos disso, pois somente uma pessoa assim era crucificada. Ele estava sofrendo uma punição justa por ter desobedecido às leis. E da mesma maneira como havia vivido sua vida de forma ímpia, parecia estar determinado a morrer na impiedade, pois, no início, enquanto era crucificado, insultava o nosso Senhor. Mateus, capítulo 27, verso 44. Ele era um homem que estava morrendo, estava pendurado ali, pregado a uma cruz da qual jamais sairia vivo. Não tinha mais forças para mover sequer a mão ou o pé. Suas horas estavam contadas, o sepulcro estava preparado para ele. Estava a um passo da morte. Se algum dia houve uma alma que estava à beira do inferno, era a alma deste ladrão. Se algum dia existiu alguém que estava totalmente perdido, sem esperança, para quem não havia mais solução, esse alguém era o ladrão. Se houve algum filho de Adão a quem Satanás tinha certeza de possuir, era aquele homem. Mas veja o que aconteceu depois. Ele parou de insultar o Senhor e de blasfemar da forma como fizera anteriormente. Começou a falar de maneira completamente diferente. Voltou-se para nosso bendito Senhor em oração. Pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. Pediu que Jesus cuidasse de sua alma, perdoasse seus pecados e considerasse sua entrada no outro mundo. De fato, esta foi uma transformação maravilhosa. Perceba que tipo de resposta ele obteve. Alguns poderiam dizer que ele era um homem muito ímpio para ser salvo, mas isso não era verdade. Alguns poderiam ter imaginado que era tarde demais, que a porta estava fechada e que não havia mais lugar para misericórdia. Mas ele pôde prová-la a tempo. O Senhor lhe respondeu imediatamente. Falou com ele de forma bondosa, garantiu-lhe que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia, perdoou-o completamente, purificou-lhe de todos os pecados, recebeu-o de forma graciosa, justificou-o gratuitamente, ressuscitou-o das portas do inferno e lhe deu um título do qual gloriar-se. Dentre toda a multidão de almas salvas, ninguém jamais recebeu uma certeza tão gloriosa a respeito da própria salvação como este ladrão arrependido. Examine de Gênesis ao Apocalipse e você não encontrará alguém para quem tenham sido ditas estas palavras: hoje estarás comigo no paraíso. Creio que o Senhor Jesus nunca demonstrou uma prova tão absoluta de seu poder e vontade salvadora como fez nesta ocasião. No dia em que ele parecia estar mais fraco, mostrou que era um libertador poderoso. Na hora em que seu corpo estava fustigado pela dor, ele demonstrou que podia ter afeição pelos outros. No momento em que ele mesmo estava morrendo, ainda assim conferiu vida eterna a um pecador. Agora, não teria eu razão ao dizer que Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus? Hebreus, capítulo 7, verso 25. Observe a prova disso. Se houve algum pecador que estava muito longe de alcançar a salvação, esse alguém era este ladrão. Ainda assim, ele foi arrancado do fogo como se fosse um pedaço de lenha. Penso que tenho razão ao dizer: Cristo receberá qualquer pobre pecador que vier a ele com a oração da fé, sem o rejeitar. Observe a prova disso. Se houve alguém que parecia ser ruim demais para ser recebido, esse alguém era aquele homem. Entretanto, a porta da misericórdia estava aberta inclusive para ele. Não teria eu razão ao dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras. Então, não temas,
crei somente. Observe a prova disso. Este ladrão nunca fora batizado, nunca pertencerá a uma igreja visível, nunca havia recebido a ceia do Senhor, nunca havia feito qualquer obra para Cristo. Nunca ofertara para a obra de Cristo, mas tinha fé e por esta razão foi salvo. Não teria eu razão ao dizer que a fé mais imatura poderá salvar a alma do homem desde que seja uma fé verdadeira? Observe a prova disso. A fé daquele homem tinha apenas um dia de existência e, no entanto, serviu para levá-lo a Cristo e livrá-lo do inferno. Então, por que qualquer homem ou mulher deveria entrar em desespero ao se deparar com uma passagem como esta, na Bíblia? Jesus é o médico que pode curar os desenganados. Ele pode vivificar as almas mortas e chamar à existência as coisas que não existem. Jamais um homem ou uma mulher deveria entrar em desespero. Jesus continua sendo o mesmo Jesus que costumava ser 18 séculos atrás. As chaves da morte e do inferno estão em suas mãos. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Suponha que o número de seus pecados seja maior do que a quantidade dos seus fios de cabelo. Suponha que seus hábitos ímpios tenham aumentado à medida que você se tornou adulto e tenham se revigorado com o seu vigor. Suponha que até aqui você tenha odiado o bem e amado o mal durante todos os dias de sua vida. De fato, essas coisas são lamentáveis, mas há esperança até mesmo para você. Cristo pode curá-lo. Cristo pode levantá-lo de seu estado de degradação. A porta do céu não está fechada para você. Cristo pode aceitá-lo, se você se entregar humildemente em suas mãos. Seus pecados foram perdoados. Se ainda não foram, apresento-lhe, neste dia, uma salvação completa e gratuita. Convido a seguir os passos do ladrão arrependido. Venha a Cristo e viva. Eu lhe afirmo que Jesus é muito compassivo e eternamente misericordioso. Afirmo-lhe que ele pode fazer tudo o que é necessário para a sua alma. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías, capítulo 1 verso 18. Trecho tirado do livro, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, por Bispo Charles Riley.